Bom, eu vou começar então, dar início aqui, apresentando, né, esse evento, apresentando a nossa proposta, né? Eu sou a professora Suzana Paiva, sou professora do curso de Economia, né, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, tutora do PET Economia, e os alunos do PET Economia, do grupo, que estão fazendo uma pesquisa, né, sobre o Parque dos Trilhos aqui, esse espaço aí da linha férrea de Araraquara, e eles que pensaram aí nessa proposta, nessa ideia de trazer o professor Falkowski para vir discutir com a gente, para falar sobre o projeto dele, falar sobre os corredores de estruturais de urbanidade. Então, eu começo a minha fala aqui agradecendo, né, a presença de todos e todas que estão aqui hoje para acompanhar essa aula, né, essa palestra que o professor Luiz Falkowski vai nos dar, e agradecer também a presença dele, a disponibilidade, né, por ter se disposto a vir aqui conversar com a gente. Já não é a primeira vez que ele está aqui conversando com a gente, mas os conhecimentos dele são sempre muito bons e a gente aprende muito e a gente amplia ainda mais o nosso debate crítico, o nosso senso crítico. Então, eu quero agradecê-lo, né? Muito obrigada aí pela sua presença. Eu vou falar um pouquinho, né, para quem não conhece o professor Luiz Falkowski, doutor, né, professor doutor Luiz Antônio Nigro Falkowski. Ele é professor, né, arquiteto urbanista, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, também tem doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, é professor, né, titular sênior da Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar, pesquisador do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana nas linhas de pesquisa de estudos em processos, fenômenos urbanos e regionais, planejamento, gestão e ambiente urbano. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Araraquara. Então, né, só por essa síntese, né, a gente pode observar que o professor tem uma rica experiência, então tem muita propriedade para vir falar sobre esse tema hoje, né? Ele tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento, gestão de projetos, espaços urbanos, atua especialmente em desenvolvimento urbano e regional, gestão e planejamento, planos diretores, instrumentos e indicadores urbanísticos, regimes urbanísticos. A sua lista, né, de especialidades é muito grande, né? Fora isso, ele tem uma grande produção acadêmica, né, científica, muito relevante, e assim, não vou listar, né, toda a sua produção, é só uma síntese, eu espero ter feito jus, né, a sua carreira, professor, e eu agradeço muito por estar aqui hoje para conversar com a gente. O tema da palestra que o professor propôs para a gente é Araraquara do Futuro, os corredores estruturais de urbanidades e o projeto Parque dos Trilhos. Então, eu passo a palavra para o professor e espero que todos aproveitem bastante esse momento, né, para conhecer um pouco mais, para aqueles que não conhecem, muitos alunos aqui do curso de Economia, que tem pouca contato com essa temática, que aprendam bastante, aqueles que já têm um certo domínio, que assim a gente consiga avançar aí no debate crítico. Muito obrigada a todos. Só umas informações, antes de passar a palavra para o professor Falkowski, eu acho que vocês podem ir mandando perguntas no chat, que a gente vai anotando, né, e a gente ou manda no final, né, e no final a gente repassa. Para não cortar um pouco do raciocínio do professor, a gente encaminha as perguntas no final. Aí todos estão livres aí para fazer perguntas. Eu só vou lembrar a todos para manter, né, os seus microfones fechados, e se a gente tiver algum problema de conexão, as câmeras já estão fechadas, né, mas é só isso. Para aqueles que desejarem, no final do evento, a gente tem um formulário que vocês preenchem, nos dão aí um feedback do evento e podem ter acesso a um certificado. É isso, professor, a palavra é toda sua. Muito boa tarde a todos, agradeço, professora Suzana, a gentileza e toda a atenção aí pelo convite efetuado hoje. Há algum tempo a gente está aqui, estava querendo falar sobre isso, inclusive sobre a nossa pesquisa que desenvolvemos juntos, do projeto Seguir Pátria, que eu vou falar mais à frente. Então, é muito importante essa participação hoje e agradeço desde já o seu convite. Agradeço também a todo o pessoal, o seu pessoal do grupo PET Economia da Unesp, seus alunos que estão desenvolvendo essa pesquisa em Araraquara, muito importante,
para o processo de pesquisa, inclusive para o nosso artigo do livro 2022, que estamos já produzindo sobre a questão do patrimônio ferroviário. Também agradeço aí já toda a comunidade da Unesp de Araraquara que está nos assistindo, professores e outros alunos, pessoas da própria cidade de Araraquara, amigos que eu conheço muito, né, desde o tempo de secretário, tanto amigos profissionais e pesquisadores, também como gestores municipais, e a Isabela Monteiro e a Gabriela aí por esse apoio, grupo de apoio que nos deu bastante atenção, tá? Então, agradeço muito o convite e espero a gente ter uma tarde boa para debate, para apresentação de temas que são muito importantes, considero muito importantes não só para a pesquisa, mas também para o processo de planejamento participativo, democrático da cidade de Araraquara, não só da cidade de Araraquara, mas também de outras cidades que interessam, que também têm o patrimônio ferroviário, durante as cidades do século XIX. Né? Então é isso. Agradeço desde já e a gente pode começar, então, a fazer a nossa exposição. Falcões, enquanto você disponibiliza aí a sua apresentação, eu acho que seria bem interessante se todos, eu estou vendo que tem muitas pessoas aqui que não são da Unesp, são da UFSCar ou de outras regiões, a gente poderia colocar, né, no chat aqui a origem, né, cada um falar doutorado da UFSCar, graduação da economia da Unesp, a gente tem um registro, né, de quem está aqui, eu acho que seria bem interessante. Se vocês puderem fazer isso, convido a fazer. Já está aparecendo aqui para mim, professor. Está aparecendo para todos? Todos estão vendo? Está passando? Passou, está passando. Slide? Tá perfeito. Ok, muito bom. Então, vamos dar início à apresentação. O tema que foi dado para a apresentação dessa palestra, de uma certa forma, é um resumo um pouco do título de um projeto de pesquisa e, ao mesmo tempo, de um projeto de gestão pública. Por isso, o título sugestivo de Araraquara do Futuro, Corredores Estruturais de Mobilidade, o projeto Parque Linear dos Trilhos. Tem toda uma pesquisa sobre o passado e a cultura ferroviária de Araraquara, a pesquisa da gestão e destinação de patrimônio que nós desenvolvemos durante 4 anos, mas também tem toda uma perspectiva de política de gestão pública que interessa a todos, né? A cidade para todos, né? E eu vou destacar muito essa questão por trás desse título, que é a função social da propriedade pública, não só a função social da propriedade pública, no processo de gestão e destinação democrática desses bens do patrimônio em qualquer cidade brasileira, mas também do urbanismo para as pessoas. Nós temos que demonstrar que a cidade não é só um processo de pesquisa, não é só um processo de planejamento que está por trás, é também um processo de projeto, de desenho da cidade do futuro e para as pessoas. Isso é importante. O que a Hermínia fala é que nós precisamos acabar com os planos de discurso, introduzir muito mais os planos de ações, que eu considero que esses planos de ações também são projetos estratégicos e sociais tão carentes e tão necessários para as cidades brasileiras. Por trás desse trabalho também tem todo um processo histórico de pesquisa, quando fui gestor municipal e também durante a nossa pesquisa, que é o livro Para uma História de Araraquara, do Rodolfo Tellaró, professor Rodolfo, que foi da Unesp de Araraquara, Para uma História de Araraquara, no período de 1800 a 2000. Tem também artigos meus que foram publicados tanto no jornal Imparcial de Araraquara, em 2005,
e também num livro chamado La Dimensão Social do Patrimônio, que foi publicado na Argentina, sobre a modernidade e o modernismo em Araraquara, no período de 1900 a 1930, e com os dois grandes engenheiros urbanos que modernizaram a cidade de Araraquara, que é o Alexandre Machado, o João Bonanelli e o Alexandre Albuquerque. E sobre esse livro, o pensamento urbanístico moderno, inaugurado por esses dois grandes engenheiros, no período compreendido entre 1900 e 1930. Pode-se fazer uma síntese desses dois trabalhos e artigos. A riqueza do café permite um novo modo de vida. Lucros com a exportação do café foram aplicados ao desenvolvimento e embelezamento urbano da cidade. Os fazendeiros aplicavam seus lucros em outros investimentos, ações de companhia, bancos, estradas de ferro, casas comerciais no Rio e São Paulo. Existia até o Banco de Araraquara, desde 1893, e outro em 1911, que foram fundados por Antônio Joaquim de Carvalho Filho e Bento de Abreu Sampaio Vidal. São fazendeiros de Araraquara muito importantes. A EFA cria-se em 1896, a Estrada de Ferro de Araraquara, com os capitais empregados desses fazendeiros, seja no transporte rápido, seguro e barato da colheita ao Porto de Santos. Os palácios de fazendeiros são construídos na Avenida Paulista, em São Paulo. Obras e construções nesse período que foram feitas em Araraquara: Jardim Público, Santa Casa, em 1902, Beneficência Portuguesa, em 1914, Praça da Matriz, 1917, pelo engenheiro Alexandre Machado, e muitos outros. Falcós, que me permita te atrapalhar. A sua apresentação saiu do ar. Saiu. Está saindo? Não, ela não tá mais apresentando. Acho que você fez alguma coisa aí que parou de apresentar. Deixa eu ver. Mas com mais calma, com mais calma. Deve ter clicado aí sem querer. Sim. Saiu. Eu vou abrir de novo, tá? Aqui. Ela saiu da minha barra. Um momento só. Agora sim, eu vou voltar aqui. Não está aparecendo para partilhar o arquivo, viu? Não sei o que está acontecendo, ela não está aparecendo para mim partilhar para vocês. Tá? Eu vou iniciar o processo novamente e vou apresentar de novo. Tá? Não está aparecendo ela agora sim. Demora um pouco. Ela aparece e some, viu? Agora apareceu de novo. Não, apareceu o PowerPoint. Eu não sei por quê, e não o PDF. Está sumindo. Está sumindo o PDF da minha apresentação e aparecendo o PowerPoint. Eu vou tentar o PowerPoint para ver se dá certo, tá bom? Tá, perfeito. Se o senhor quiser também, a gente pode... Se vocês puderem aí, o meu arquivo do PDF aparece e desaparece. E ele é substituído pelo PowerPoint também, que está ao lado. Então, eu agradeço se você puder disponibilizar para agilizar aqui, tá bom? Tá, você consegue, Isabela? Gabriel?
apresentar. E a gente testou, né, inicialmente. Os imprevistos acontecem. Coisas de internet acontecem. Isso, Quando quiser, professora. Pode ser? Tá bom assim para você? Para os demais? Tá bom. Acho que o controle agora passa por vocês, tá? Ah, vai ter que pedir para a Isabela ficar passando. Sem problema. Eu aviso, Isabela. Quer que passa? Pode ser, já passei. Pode ser. Bom, outro aspecto importante, desculpe a interrupção, mas outro aspecto importante da minha fala é a memória ferroviária familiar, né? Tanto meu pai foi chefe da grande contadoria da EFA de Araraquara durante muitos anos, né? O meu avô, Alexandre Falcoski, foi chefe da estação de Araraquara também por muitos anos, e meu tio-avô, Paulo Falcoski, foi chefe da estação de São Carlos. Então, para mim, esse tema é revestido é muito gratificante, não só também como um pesquisador, como gestor municipal, mas é também importante pela história, pela cultura, pelo nível de afetividade que eu tenho sobre esse tema, deixado pela minha família. Pode passar? Esse tema também já foi discutido na Unesp de Araraquara, né? Um pouco antes, uns 3 anos atrás, desafios para a refuncionalização dos parques ferroviários em cidades e a proposta dos corredores estruturais de urbanidade. Nessa ocasião, eu discuti outros temas relevantes, mais os instrumentos urbanísticos, e não especificamente a discussão centrada na questão do plano diretor e na questão da refuncionalização de fato real com os instrumentos que a gente vai ver nesta apresentação atual. Pode passar? Bom, um princípio fundamental, um conceito fundamental sobre que está por trás de todo o trabalho, não só de pesquisa, mas também da gestão pública sobre a questão patrimonial, ou seja, o dever de destinação, o dever de gestão e destinação do patrimônio, o ativo imobiliário público da União, não só os operacionais, como os não operacionais. A gente está falando um pouco disso aí, da cultura do patrimônio ferroviário público em Araraquara. Ou seja, existe um conceito que se divide em 3 aspectos fundamentais da gestão e destinação, do ponto de vista do direito jurídico. A classificação dos bens públicos, a gestão dos bens pelo poder público e o dever de dar destinação aos bens pelo poder público. Esses princípios estão muito discutidos em nosso projeto de pesquisa FAPESP de 2008 a 2012, que foi chamado SIGPATRI, Sistema de Gestão e Destinação do Patrimônio da União. Foi desenvolvido por várias universidades, o FISCAR, a Universidade Federal do ABC, várias Unesps do Estado de São Paulo, né? E algumas instituições universitárias privadas. Ele trata sobre o sistema de gestão do patrimônio ferroviário, ou seja, a função social da propriedade pública e o dever de destinação. Foram estudadas várias cidades brasileiras, Araraquara, São Carlos, Ribeirão Preto, Rio Preto, Bauru, São Paulo e Santo André. A classificação dos bens públicos de toda a ordem, todo o patrimônio da União, especificamente os bens ferroviários, são os bens de uso comum, que são da coletividade, praças, ruas e estradas, bens de uso especial, que são edificações de terrenos e serviços da administração federal, e os bens dominicais. Não têm destinação pública esses bens, mas servem para fins financeiros do Estado. A gestão dos bens do poder público tem 2 aspectos fundamentais: a função social da propriedade privada e propriedade pública, ou seja, definindo limites e obstáculos dessa função. E tem também um outro aspecto importantíssimo da gestão, que é a função administrativa. E aí um conceito fundamental da função administrativa dos bens públicos, que a gestão desses bens em sua função administrativa deve ser feita pelas, entre aspas, pessoas políticas, definido no direito jurídico. Mas o que são pessoas políticas? Qual é a sua configuração? Qual é a governança? E qual é o empoderamento dessas pessoas políticas? Evidentemente que esse tema não pode ser tratado por gestor, prefeito municipal só.
e nem por instituições da própria cidade. Ou seja, a atribuição de pessoas políticas leva em consideração um universo muito maior da gestão e destinação do que a gente vem discutindo e vem definindo como se fosse um princípio de Estado que fosse definido pelos próprios gestores, ou seja, ao bel prazer dos próprios gestores. Estamos vivendo um pouco esse drama político no Brasil atual para as questões patrimoniais dos bens de Estado. E o mais importante que nos interessa aqui é o dever de dar destinação a esses bens, principalmente quando a Refesa foi extinta em 1997, esses bens passaram para a SPU, a Secretaria de Patrimônio da União, e para o DENIT, Departamento Nacional de Integração Terrestre. Os bens de uso comum e uso especial. O 2 é a concretização do interesse público e da coletividade através de programas e projetos, e o dever de demarcar, inventariar, fiscalizar, regularizar e manter. Como a inovação tecnológica tradicional deve ser ampliada, né, pela noção de inovação social, com participação democrática, essa pesquisa que a gente fez, a FAPESP, e esse tema que a gente está discutindo hoje tem uma relevância fundamental, né, sobre a destinação desses bens preciosos que estão na área central de Araraquara e também, em alguns pontos, até o Bueno de Andrade, e algumas áreas que são da União, que estão um pouquinho na área rural do próprio município de Araraquara. Então, a gente também coloca essa discussão de hoje à luz desses conceitos fundamentais do direito jurídico, que são fundamentais na democratização do processo temático, de discussão temática. Pode passar? Um outro aspecto fundamental é o conceito da refuncionalização dentro do sistema de gestão e destinação, a função administrativa, seria a refuncionalização e republicização desses espaços urbanos ferroviários, né? E em 2008, a Secretaria de Patrimônio da União desenvolveu um programa de destinação durante o segundo mandato do gestão Lula, um encarte precioso chamado Programa de Destinação do Patrimônio da extinta Refesa para apoio ao desenvolvimento local. Ele traça alguns objetivos, o que é o programa, e alguns objetivos e finalidades desse programa. Todos esses objetivos e finalidades e todo esse programa a ser desenvolvido, que a gente estudou no nosso processo de pesquisa SIGPATRI, tem uma coisa em comum. Uma diretriz política importantíssima. É não a destruição do patrimônio ferroviário nas cidades e sua privatização ou apropriação indébita por agentes imobiliários privados. E também não as políticas municipais de retirada dos trilhos em função de interesses corporativos. Esses dois princípios que estão por trás desse programa de destinação desses bens e ativos ferroviários são fundamentais. Eu cito abaixo um artigo que foi publicado ontem e enviado por um grande amigo pesquisador, um historiador, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, da FMG, o professor Leonardo Castriota, sobre um artigo que foi também uma entrevista que ele deu juntamente com 3 outros pesquisadores sobre a destruição, os 4 momentos históricos da destruição do patrimônio ferroviário no Brasil. Eu tenho a impressão que esse artigo, eu não tive a oportunidade de ler, saiu ontem, mas ele também está muito relacionado a essas discussões que a gente vem fazendo na nossa pesquisa e nesse debate de hoje sobre a refuncionalização e a necessária republicização desses espaços ferroviários deixados pela extinta Refesa. Pode passar? Para vocês terem uma ideia da refuncionalização e republicização desses espaços através de programas de gestão e destinação que foram muito bem sucedidos, olha o caso da China, o mapa ferroviário da China de 2008 e 2020. Olha o território todo da China, que é imenso. Em 2008, quase não tinha nenhum sistema de integração ferroviária de passageiros e de cargas no país. E olha, em 12 anos, o que foi feito na China, toda a integração territorial,
ou seja, dando importância ao patrimônio ferroviário e também aos sistemas de mobilidade ferroviária, seja de passageiros como de carga, como importância. Por isso, quando nós discutimos a questão da refuncionalização e da republicização, estamos querendo dizer que nós não podemos abandonar, achar que fazer tabula rasa da extinta Refes, ou seja, que esses ativos imobiliários passam a ser disputados não só por interesses de Estado, específicos de Estado, mas também pela iniciativa privada, como se fosse um bem a ser apropriado. Há um interesse público, há uma gestão, uma destinação e um interesse público importante que está por trás para que a gente possa recapacitar e reapropriar e republicizar esses serviços para a coletividade, principalmente das cidades brasileiras. Pode passar? A nossa pesquisa desenvolveu várias cidades, como eu disse há pouco. Em Araraquara, o patrimônio ferroviário são esses que estão destacados, embora pequeno para vocês, mas que estão em amarelo. Né? A gente tem alguns terrenos que estão em área rural, que não estão sendo apresentados aí, mas eu destaquei os quase com características urbanas, que vai desde a Estação do Ouro, passa pela área central, na Paulista, quem era araquarense conhece o território ali da Paulista, na Vila Xavier, passa pela orla ferroviária, desde a estação até o CEAR, ali na estação, né, do CEAR, e encaminha até para Américo Brasilense, Estrada de Américo, com umas áreas, o Pátio de Tutóia em amarelo, e ali para cima, à esquerda superior, há alguns terrenos e edificações da estação em Bueno de Andrade. Esses são os terrenos que a gente desenvolveu na nossa pesquisa de propriedade da União. Todos esses são operacionais e não operacionais. Né? Os não operacionais nós discutimos, que estão sobre a administração, gestão e destinação pela Secretaria de Patrimônio da União. Nós fizemos essa parceria com eles em várias cidades. Em Araraquara, coube a gente estudar essa região que está demarcada aí, tá bom? Não só de terrenos vazios, mas também de galpões desocupados ao longo da ferrovia, tá bom? Pode passar? Essa republicização dos espaços urbanos ferroviários tem alguns aspectos também complementares. A política do dever de gestão e destinação dos bens da União deve contemplar um plano diretor, planos e projetos estratégicos, ou seja, se alguns planos já têm alguns planos de ações, alguns planos diretores que têm planos de ações ou cenários estratégicos, como um sistema de base de dados geoespaciais compartilhados, isso foi muito importante, nós frisamos na nossa pesquisa que isso seria muito importante vincular o sistema de patrimônio à questão dos planos diretores locais. Então, estudamos vários planos diretores locais, especificamente o de Araraquara, já traz instrumentos e projetos estratégicos, que vamos discutir mais à frente, que encaminham nessa direção. A modernização é outro fator importante, que deve introduzir e aprimorar a função socioambiental, uma agenda de desenvolvimento econômico, urbano e regional, e o acesso a políticas espaciais e aos programas culturais pelas populações vulneráveis, a governança e democratização do processo de gestão e ressocialização do território em uma rede de agentes e recursos. A gestão dos bens e território é outro ponto fundamental nessa questão, através dos instrumentos e os aspectos de inovação social para uma adequada utilização e destinação desses ativos públicos, com foco na questão da qualidade de vida. Nesse sentido, o tema de hoje tem muito esse foco na qualidade de vida, que eu vou mostrar mais à frente, a importância que ele tem do ponto de vista territorial, não só para a Vila Xavier, mas toda uma região de bairros de Araraquara, do ponto de vista não só de renda, né, e também de classes sociais que são atingidas por esse projeto. Ou seja, o corredor estrutural de urbanidade, Parque dos Trilhos, reveste de uma importância fundamental sobre a questão da qualidade de vida para a cidade. Os sistemas de gestão dos bens também é um importante atributo, simplificados, eles devem ser muito mais simplificados em módulos funcionais e integrados.
e complementares, evitando, portanto, a obsolescência instrumental de uma administração para outra, ou seja, a cada 4 anos temos prefeitos municipais. E a gente deve evitar essa obsolescência instrumental e administrativa para que a função administrativa de gestão não se perca de uma gestão para outra. E procedimentos metodológicos, quer dizer, você tem que ter uma capacidade técnica, não só de gestores municipais e pesquisadores e profissionais, na questão da operação, gestão e destinação, ou seja, a função administrativa de Estado desses bens e ativos imobiliários. Essa pesquisa nossa da FAPESP, que vai gerar esse livro 2022, deverá falar sobre todos esses aspectos importantes. Pode passar. Alguns exemplos sobre refuncionalização e republicização de espaços. Existem várias experiências estudadas. No nosso livro, vamos estudar 4 experiências internacionais. Eu não vou falar sobre isso nessa minha exposição, mas pelo menos 2 acho que vale a pena, é importante a gente estabelecer qual a importância do parque, o parque da Orla Ferroviária, o Parque Linear dos Trilhos, o Corredor Estrutural de Urbanidade, com alguns projetos importantes. Eu mostro aí a cidade de Porto Alegre e a cidade de Araraquara. Tem alguma semelhança. O parque, por exemplo, o Parque Marinha, que está aí à frente, né, tem 2 quilômetros de extensão por 200 metros. Ele finaliza com a Arena Beira-Rio do Inter e também finaliza com um centro cívico-administrativo que está próximo à área central da cidade e à usina do gasômetro em cima. Ou seja, você tem um grande corredor de uso da coletividade, seja através de parques, seja de atividades cívico-administrativas, seja atividades comerciais, seja atividades esportivas, que integram todo o espaço territorial urbano da cidade e dão outro tipo de animação espacial e animação urbana. Por outro lado, eu pego Araraquara. Araraquara tem, do CEAR até a estação ferroviária de Araraquara, 2,8 quilômetros, é um pouco maior que essa distância do Parque Marinha de Araraquara, por 180 metros, em média, de largura desse território. Quer dizer, imagine a proporção, a escala urbana do que seria dentro do plano diretor da cidade, o CEL, Corredor Estrutural de Urbanidade, e o Parque Linear dos Trilhos, com a proporção da escala do Parque Marinha em Porto Alegre. E nós temos também o estádio da Ferroviária, que pela escala que está apresentado no mapa é maior que o estádio do Inter. Quando vocês podem verificar, a nossa grande locomotiva ferroviária tem uma grande importância esportiva pela história que ela tem, assim como o Inter e o Colorado de Porto Alegre também o tem. E eu não mostro nesse território de Porto Alegre, lá em cima à direita, a partir do gasômetro, tem um projeto estratégico também, que é o Parque Cais Mauá, que vincula o pátio ferroviário de Porto Alegre a essa zona central e a um espaço também de grande importância cultural. Pode passar? Esse é o Parque Marinha de Porto Alegre, esses corredores verdes que são do Parque Marinha, isso poderiam ser feitos, estão contemplados no Corredor Estrutural de Urbanidade, Parque dos Trilhos, que eu vou apresentar mais à frente, ou seja, criar espaços dessa natureza para a população de Araraquara, e também, recentemente, um projeto que foi feito ao lado do Parque Marinha, que foi o projeto Parque Linear da Orla do Guaíba, desenvolvido pelo arquiteto Jaime Lerner, que faleceu recentemente, infelizmente, e deixou o seu mais último projeto para a gente, um projeto super interessante, muito polêmico, mas muito interessante de intervenção na cidade de Porto Alegre. Pode passar. O projeto Eixo Tamanduateí é muito importante, da Prefeitura Municipal de Santo André, é mais ou menos a mesma escala urbana de Araraquara, também tem a mesma centralidade que em Araraquara, e o processo lá também está no plano diretor estratégico da cidade de Santo André, que foi descrito num livro que eu também participei sobre o plano diretor de Araraquara, publicado pela Ana Blume em 2007, que eu considero muito semelhante a esse espaço de Araraquara. Né? É um espaço de transição, é um espaço hoje dominado também pelos trens de carga que vão para Santos,
e tem um patrimônio ferroviário riquíssimo, né, na região metropolitana de Santo André. Lá foi feito de uma forma também complementar. A Prefeitura Municipal de Santo André fez um processo de discussão pública e convidou 4 grandes arquitetos, 3 internacionais e um brasileiro, para apresentar esses projetos, que foram muito importantes. A ideia é que desses projetos, discutidos com a coletividade e com a Prefeitura Municipal, pudessem surgir um projeto síntese das 4 ideias e que pudessem ser desenvolvidos através de processos de operação urbana consorciada pela Prefeitura de Santo André. Pode passar? Esses são os 4 projetos dos 4 arquitetos. Desculpe. O arquiteto Eduardo Eira, que é um espanhol, o arquiteto Juan Busquet, espanhol, o Cândido Malta Campos Filho, que é o único brasileiro que participou, e o arquiteto Christian de Poisson-Pac, que é um francês, que foi convidado. Dessas 4 ideias, surgiram um partido síntese que foi desenvolvido, detalhado, pela Prefeitura Municipal de Santo André. Eu não sei como é que está hoje o seu processo de implementação. Pode passar? Bom, um segundo aspecto que eu quero abordar a partir dessa introdução é a ideia do plano ou projeto. Ou seja, separar plano do projeto é uma falsa alternativa. O plano-projeto ele tem uma dimensão pública, política e social muito grande. Certamente, eu não vou discutir aqui nessa palestra, que os planos estratégicos desenvolvidos pelo neoliberalismo, né, principalmente o neoliberalismo rentista, do mercado imobiliário rentista, da cidade-mercado que discutimos na academia e na pesquisa, difere um pouco da noção que eu entendo do projeto, do plano, ou seja, o processo de planejamento associado ao projeto, como uma separação irreal, ou seja, isso na minha tese de doutorado, em 1997, eu desenvolvi esse termo, que é falsa alternativa de separar o plano do projeto. Obviamente que o projeto que entendemos do ponto de vista democrático é o projeto que você tem alguma finalidade social. Então, o projeto estratégico, dentro dessa visão democrático-participativa, ele tem que ter o viés mais social, mais participativo, mais da coletividade, mais da cidade para as pessoas e menos da cidade para o capital imobiliário, menos para a cidade do capital rentista, menos para a City. Ou seja, a noção de plano-projeto que eu desenvolvi minha tese de doutorado tem muito a ver com o plano diretor de Araraquara. Por isso que o plano diretor de Araraquara, eu antecipo a minha fala, ele é inovador. Inovador por quê? Porque, ao contrário de muitos planos diretores no país, e talvez esse tema seja pouco discutido nos habitantes da cidade, e até nos gestores municipais, o plano diretor de Araraquara, ele traz os planos de ações, ele traz a ideia de projetos estratégicos, né? Que, na verdade, eles estão desenvolvidos, vou apresentar à frente, no mapa 2 e 3, no mapa estratégico 2 e 3, mas ele está distribuído em outros mapas, não só no mapa de produção da cidade ou mapa de produção regional. Essa noção do plano-projeto está, em síntese, vinculado ao plano diretor. E mais ainda, quando a gente diz da função administrativa de gestão e destinação do patrimônio ferroviário, essa gestão e destinação está associada a essa noção de projeto estratégico que estão discutidos, desenvolvidos no plano diretor e que eu vou mostrar mais à frente. Pode passar? Vou passar muito rapidamente, porque isso são conceitos fundamentais da noção de plano-projeto, ou seja, eu entendo o plano diretor como um plano de ação, um plano que deve ser e o que pode ser, desenvolvido através de um pacto social. Isso o Estatuto da Cidade já demonstrou desde 2005, 2006, desde 2001, essa questão do kit para o desenvolvimento do plano diretor como processo democrático, ou seja, tem que ser plano de ações. E esses planos têm que ser estratégicos, ele tem que ser integradores, não só do ponto de vista municipal, como do ponto de vista regional. E também eles têm que ser desenhados. Neste ponto, vários planos diretores do país não são desenhados, porque não tem planos de ações, não tem projetos estratégicos.
Isso é muito importante. O plano diretor de Araraquara tem essa função, essa inovação pouco discutida, que ele é desenhado, ele não está só em 2D. E eu vou mostrar as maquetes dos cenários eletrônicos mais à frente, que ele também tem 3D. Né? Pode passar? Para essa atividade, existe um trabalho de recomposição tridimensional do espaço. O plano diretor não é bidimensional, ele também é tridimensional. Isso está também na minha tese de doutorado, desenvolvido pelo Jean-Pierre Penaud, ou seja, novos instrumentos de gestão e de concepção do espaço urbano, incorporando a tridimensionalidade no processo de planejamento. Então, nesses elementos de requalificação urbana, como é, por exemplo, toda essa orla ferroviária de Araraquara, necessita a cidade que funciona de forma sem... Ela não pode ser sem espessura, ela tem que ter espessura. A ausência da regra e de uma tipologia codificada leva a essa desordem, a incoerência do ponto de vista da distribuição espacial urbana. O traçado em 2 dimensões é insuficiente e a espacialidade não está adequadamente definida no espaço e também nos planos diretores. A tridimensionalidade, ao contrário, representa essa multidimensionalidade de elementos urbanísticos, arquitetônicos, paisagísticos que a gente deve introduzir no espaço. E necessita-se também de novas ferramentas de integração que não seja estática, mas que seja dinâmica, para ampliar essa possibilidade de figuração em 2 ou 3 dimensões. O que eu denominei no plano diretor de Araraquara e também nos debates acadêmicos, de cenários estratégicos, como plano de ações socioespaciais. Pode passar? O item 3 também é muito importante associado ao Parque Linear dos Trilhos e o Corredor Estrutural de Urbanidade, que é o plano diretor de Araraquara. Não existiria o Parque dos Trilhos, obviamente, eu vou corrigir, ou seja, claro que o Parque dos Trilhos pode ser uma proposta política, pode ser uma proposta de um prefeito municipal, pode ser a proposta de um vereador da Câmara Municipal, como é também de Araraquara, né? Um dos vereadores, que há alguns anos vem desenvolvendo essa ideia do Parque dos Trilhos. Eu quero dizer com isso que não seria possível você ter a função administrativa e gestão, destinação do Estado, se a cidade não tivesse os planos de ações e se não tivesse os planos diretores municipais. Então, eu quero destituir a ideia da refuncionalização do espaço público de ordem pessoal, de ordem puramente administrativa ou de gestão municipal de um prefeito ou de uma Câmara Municipal. Não estou querendo discutir e diminuir a importância da Câmara Municipal e das prefeituras, principalmente as prefeituras progressistas, na discussão do dever de gestão e destinação. Mas eu estou discutindo aqui essa refuncionalização e republicização do espaço. Sem o plano diretor, isso não será possível, não é possível diante dessa função. E eu cito aqui meu artigo de livro, até para contribuir com o debate de vocês, que foi publicado pela revista Na Blume, em 2007. Foram selecionados 12 planos diretores do Estado de São Paulo, inovadores, e tinha uma inovação instrumental e metodológica pelo Ministério das Cidades, na época, hoje extinto, e o plano diretor de Araraquara foi eleito pela minha satisfação, e eu acabei, em 2007, mesmo depois de ter deixado a Secretaria de Araraquara, Desenvolvimento Urbano, em 2006, acabei escrevendo sobre o plano diretor de Araraquara, e esse livro, esgotado hoje, talvez vocês encontrem alguns exemplares em livraria. Não saiu uma outra edição, infelizmente, mas ele é muito importante, né? E discute-se nesse livro e nesse meu artigo sobre Araraquara o plano diretor estratégico, democrático e participativo de Araraquara, que foi a Lei Complementar 350 de 2005. Você sabe que Araraquara teve uma outra revisão, que foi a LC 850 de 2014, que fez a revisão dele, né? Nós vamos discutir um pouco esses aspectos na nossa apresentação. E o mais importante são esses aspectos: cidades mais compactas, acabar com os vazios urbanos, a gestão ambiental integrada, ou seja, o zoneamento ambiental, o desenvolvimento urbano e regional sustentável. A cidade não é só urbano, a cidade também é regional, e a cultura da cidade para a cidadania e governança democrática, os instrumentos de democratização de decisões. Pode passar? Os planos diretores atuais, mesmo com o Estatuto da Cidade,
após 20 anos do Estatuto, continuam sendo tradicionais. Os planos diretores, e o pior, não só eu vou descrever esses aspectos ruins de planos diretores tradicionais, mas como também o que eles estão representando hoje. E eu vou mostrar rapidamente para vocês mais à frente, ou seja, os planos diretores não estão seguindo o ritmo do Estatuto da Cidade. Ou seja, reflete-se uma inconstitucionalidade no processo. Eles são modificados muito por decretos municipais e são modificados muitos por leis complementares. E fazem algumas audiências públicas, mas não estão seguindo o rito real do Estatuto da Cidade. Portanto, a gente vê nesses planos diretores, sejam eles que estão sendo revisados, sejam aqueles que não têm nenhuma temática de inovação social, uma baixa representação social e territorial, né? Uma baixa frequência de participação social, uma leitura técnica imprecisa, inconsistente e de baixa qualidade, um predomínio da associação de profissionais e empresariais imobiliários, especificamente muito grande, e que determinam um processo de gestão urbana, muitas vezes vinculado até a própria, em algumas cidades, até a própria administração municipal. Uma concentração de intervenção de lideranças individuais, né? Somente. Pouco tempo de debate, detalhamento e encaminhamentos das propostas das intervenções. Ações e propostas genéricas associadas ao não projeto de cidade, ao não projeto de espaço territorial. Uma escala urbana e não uma escala municipal e regional, e uma ênfase muito ao zoneamento urbano, aos parâmetros urbanísticos de transformação do uso do solo. Lamentavelmente, a maioria dos planos diretores das cidades brasileiras, mesmo após o Estatuto, tem essa característica. Mas mesmo agora, após 20 anos do Estatuto, eles são piores, ou seja, eles estão sendo revistos sobre uma ótica política não muito necessária para esse tema que estamos discutindo nessa palestra e também no que representa o Plano Diretor de Araraquara. Pode passar? Bom, rapidamente, o Plano Diretor de Araraquara introduziu a gestão desses 4 aspectos que a gente chama de gestão ambiental urbana integrada. A educação, informação, conhecimento, a gestão ambiental pública integrada e a participação. E que isso se desse através de programas a serem implementados, plano de ações estratégicas, novas relações orgânicas e capacitação progressiva da sociedade e também dos gestores municipais. Pode passar? A forma de discussão do plano diretor é horária e não anti-horária. Isso está no livro que eu também tenho um artigo meu, chamado no livro Estatuto da Cidade, publicado em 2001 pela Unesp de Rio Claro, a geografia da Unesp de Rio Claro, foi um ciclo de debates, e eu apresento esse gráfico, que ele é fundamental. E esse gráfico a gente levou em consideração em 2002 a 2006, quando eu fui secretário municipal. A gente levou à risca a etapa 1 a 8, horária, de discussão do plano diretor. Obviamente, os planos diretores, na parte de revisão, não estão seguindo essa orientação estratégica, dessas que eu chamo de sequências decisionais do sistema de planejamento estratégico. Pode passar? Introduziu o zoneamento ambiental. Poucas cidades brasileiras introduziram. Tem alguns pesquisadores aqui que têm feito vários levantamentos e projetos importantíssimos de diagnóstico físico-ambiental da cidade. O Pedro Michelucci, que está assistindo aqui, um grande geólogo, a gente tem discutido muito, está desenvolvendo doutorado na Unicamp, e tem um grande conhecimento sobre essa questão ambiental, ou seja, da espacialidade, da caracterização físico-ambiental da cidade de Araraquara. O zoneamento ambiental é muito importante, e ele se contrapõe com o zoneamento urbano. Poucas cidades desenvolveram esse instrumento fundamental de diagnóstico e também de discussão e detalhamento de aspectos fundamentais para o processo de planejamento urbano e para o processo de gestão urbana ambiental. Pode passar? O triângulo de governo, ou seja, a democratização, a radicalização do processo democrático. O mais importante, isso também foi discutido no Plano Diretor de 2002 a 2006, foi apresentado essa forma de discussão do Plano Diretor,
E que o mais importante desse triângulo de governo, do projeto estratégico situacional do Carlos Matos, é a gente criar cultura de planejamento, é criar o que ele chama de capacidade de governo. Mas a capacidade de governo não é do prefeito municipal. A capacidade de governo é da sociedade. A prefeitura está lá em cima, o governo está lá em cima, são os projetos de governo. Capacidade de governo, ele é muito importante. Isso a gente não verifica na cultura do processo de planejamento e também da implementação dos planos diretores municipais. Isso é o mais importante, é criar uma cultura, redes técnicas de gestão estratégica do processo de planejamento. Pode passar? Nós desenvolvemos 17 mapas temáticos para o plano diretor de 2005, a Lei 350/2005. Foi o projeto Aura, Atlas Ambiental Urbano de Araraquara. Foi desenvolvido com a UFSCar, a Prefeitura Municipal e a Unesp de Araraquara, né? Foi muito importante esse projeto. Esse projeto poderia ser, hoje está sendo desenvolvido numa revisão do plano diretor, em 2022, com a participação de muito mais mapas temáticos, não só os 17, mas esse projeto Aura, ele existe, está no plano diretor de Araraquara, e ele passou como atribuição do DAI de Araraquara, Departamento Autônomo de Água e Esgoto, e não propriamente a Coordenadoria do Meio Ambiente, que foi reinstalada na atual gestão. Então, é responsabilidade do DAI, talvez, desenvolver esse projeto, que é fundamental, que eu considero fundamental, associado também ao plano diretor de Araraquara, não só ao DAI, mas ao plano diretor de Araraquara. Pode passar? E esse mapa que a gente discutiu muito, produzimos mais de 5 CDs disso, no COMPUA, no Conselho Municipal de Política Urbana de Araraquara, desde 2002 até 2004, 2005 ainda, né? Todas as realizações e discussões democráticas que a gente estabelecia no COMPUA, a gente registrava em CD, na época, em CD que eram distribuídos para a população. Foram produzidos mais de 4 CDs dessas, com todas as informações, não só diagnósticos, mapas, mas toda a discussão que a gente empreendia no Conselho Municipal e comissões complementares que eram firmadas no Conselho Municipal da cidade. Pode passar? Araraquara também teve planos diretores passados. Eu cito o relatório da Câmara Municipal de Araraquara, em 1911, publicado no Jornal Popular, em 1912. Isso foi publicado no livro do Rodolfo Telaroli, que eu citei no início, para uma história de Araraquara, né? Esse eu considero, ninguém diz isso, mas eu já escrevi no meu artigo, nesse artigo que eu publiquei no Imparcial e também no livro na Argentina, eu considero que esse seja talvez o primeiro plano diretor de Araraquara, né? E que ele traz, de uma certa forma, traz a diretriz da constituição de uma cidade-jardim, né? Para quem não conhece, não é historiador, não é arquiteto urbanista, não é historiador urbano, cidade-jardim nos remete ao Barry Park, né, que criou os projetos Cidade-Jardim em São Paulo, lá em São Paulo, na área central de São Paulo, né, como também o Ebenezer Howard, né, As Cidades Jardins do Amanhã, foi um livro no final do século XIX, que introduziu dentro do modernismo, dentro da modernidade, o conceito de cidade-jardim, né? E isso diferenciou muito ao conceito da cidade progressista, da cidade moderna, com seu viés progressista, os modernistas do Cian, né? E que foram dominantes no século XX, e que Brasília é o nosso desenho fundamental, tombado pelo patrimônio mundial, como representação da escala do modernismo progressista. Mas a cidade-jardim, era chamado modelo do urbanismo culturalista, já foi o ideal de Araraquara desde 1911. Então, Araraquara tem uma diretriz de concepção, de plano diretor, que é a constituição muito mais de uma cidade-jardim do que uma cidade progressista moderna. Também tem características, a cidade-jardim tem características de modernidade, conforme o livro do Ebenezer Howard, no final do século XIX e início do século XX. Pode passar? Essa é a estrutura do plano diretor de 2005, que ele continua, não foi alterado na revisão de 2014. O que eu considero mais importante nessa estrutura do plano diretor de 2005? Claro, ele foi revisto em 2014 e perdeu muito da sua eficácia e muito dos seus instrumentos, e muito dos seus mapas estratégicos. Isso a gente não vou discutir aqui hoje essa questão,
eu já discuti essa questão em outros fóruns temáticos, mas ele considera, ou seja, o título 2 do plano diretor, em sua estrutura que está imutável, ele é muito importante porque introduz o conceito de desenvolvimento urbano sustentável e os mapas estratégicos, os cenários estratégicos e os planos de ações da cidade que a gente vai referir mais à frente. Pode passar? O anexo 1 do capítulo 2 do plano diretor, desenvolvimento urbano sustentável, ele traz alguns planos de ações em vários mapas estratégicos. Eu vou mostrar rapidamente para vocês, que está no plano diretor, para vocês fazerem a relação que a gente vai desenvolver no corredor estrutural de urbanidade, que é a nossa temática central da minha apresentação hoje. Pode passar? Esse é o mapa 1, é um mapa chamado de qualidade de vida urbana. Ele determina no espaço todos os equipamentos existentes, mas também alguns equipamentos a serem, que a gente chama de projetados, a serem feitos em 4, 8, 16 e 18 anos. Né? Alguns desses equipamentos que foram projetados lá em 2005 sequer foram implementados até hoje. Né? E isso tem que ser feito através da gestão municipal. Né? Ou seja, existe uma importância de um mapa tão poderoso que nenhum plano diretor do país traz, que é a noção de qualidade de vida e planos de ações estratégicas para uma cidade com qualidade de vida, que é muito pouco discutido. Esse assunto entra muito mais como um programa de governo do que propriamente uma implementação do plano diretor, lamentavelmente. Pode passar? O mapa 2 divide a cidade em 5 subbacias hidrográficas, né? E que é importantíssimo para estabelecer o que a gente chama de PDR, os planos diretores regionais. Desde 2006, 2005, na aprovação do plano diretor, até hoje, isso não foi regulamentado. E ele não foi extinto na revisão de 2014. Ele existe ainda, que é instituir os planos diretores regionais por subbacias hidrográficas. Vou citar uma, né, desses planos de ações que estão em uma das subbacias, que é a subbacia do Anhumas, que é 5 Norte, lá em cima, à direita, que é uma área de recarga do aquífero Guarani. Ou seja, é instituir um turismo sustentável, com plano de ações. A PAC, que é uma área de proteção do aquífero Guarani, é uma lei, né, desde no início dos anos 2000 foi feita, foi apresentada na Câmara Municipal, de fomento. Existem também planos de ações de fomento ao turismo ambiental, existem planos de ações de fomento ao turismo rural, através de associações dessa área, existe um roteiro histórico dos testemunhos paleontológicos, muito desenvolvidos e escritos pelo grande amigo Marcelo Adorna Fernandes, professor da UFSCar agora. Existe também hotéis fazendas, existe também unidades de conservação ambiental a serem trabalhadas e desenvolvidas nessa área, que são fundamentais. Existem elementos de paisagem, da geografia da paisagem, que são fundamentais para ser estudos, vinculados à questão do turismo sustentável. Não é para proibir o desenvolvimento econômico dessa área ambiental tão importante, mas também essa área ambiental não pode ser objeto de especulação imobiliária, de loteamentos, de condomínios, né, de indústrias. Então, existe uma estratégia, ou seja, planos de ações, existe um DNA de pesquisa e desenvolvimento econômico regional a ser trabalhado nessa área, que é fundamental para a cidade de Araraquara. E até hoje isso não foi regulamentado, infelizmente não foi. Não vou dizer sobre as outras subbacias, mas todas elas são semelhantes, elas têm projetos estratégicos a serem desenvolvidos em cada região, que a gente chama no plano diretor de RPA, Região de Planejamento Ambiental. Pode passar? Esse mapa é o que diz respeito ao nosso tema de hoje. Chama-se Mapa 3, Mapa Estratégico de Produção da Cidade. E ele contém planos de ações e projetos estratégicos desenvolvidos e que a gente desenvolveu os cenários estratégicos mais à frente. O primeiro é o CEL, Corredor Estrutural de Urbanidade, Avenida Parque Ribeirão das Cruzes. E o outro, que é o mais específico desse tema, eu vou desenvolver os dois na minha apresentação,
mas o mais específico dessa minha fala de hoje é o Corredor Estrutural de Urbanidade Parque Linear dos Trilhos. E a gente estabeleceu em 2011, 2012, fizemos cenários estratégicos, ou seja, resgatamos a tridimensionalidade desses planos de ações e projetos estratégicos do espaço urbano. Não são só esses, vocês podem ver pelo mapa que a cidade tem outros planos de ações e outros projetos estratégicos que mereceriam, professora Suzana, outros debates no PET Economia, que não esse só especificamente do Parque Linear dos Trilhos. Pode passar? Alô? Pode passar? Para desoneamento ambiental. Eu acho que ele deveria ser revisto em 2014, não foi, né? No sentido de melhorá-lo, não no sentido de extinguir todas as caracterizações ambientais que foram feitas em 2005, mas eu acho que ele deveria ser feito antecipado por um detalhamento do Aura, os seus 17 mapas. Deveria haver um prosseguimento do levantamento, um aprofundamento, um detalhamento maior do diagnóstico socioambiental de Araraquara, no sentido de melhorá-lo em 2014, mas não foi também. E também eu conclamo também ao DAI, que está essa atribuição hoje de Araraquara, que tenha, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, possam trabalhar na perspectiva de uma revisão do plano diretor em 2022, se houver essa possibilidade, e conclamamos para isso, para que esse mapa seja melhorado, detalhado, e não diminuído. Em 2014, ele teve ele não foi extinto, mas teve uma diminuição de importância na revisão em 2014. Pode passar? E como também o mapa estratégico de produção da cidade e habitabilidade, habitações de interesse social. Vocês podem notar que a área roxa lá em cima, a EIS 4, são APRM, são empreendimentos de economia solidária com ecovilas e projetos urbanos sustentáveis da agroecologia. Naquela época, em 2005, a gente dava uma destinação econômica a essa área de grande importância ambiental, que é uma APRM, ela foi demarcada como uma área de proteção e recuperação de mananciais. Mas assistimos, a partir de 2010 e a partir de 2014 e até hoje, uma explosão de loteamentos imobiliários privados, né? e do programa Minha Casa Minha Vida, que ocasionou um grande impacto. Eu já escrevi 4 artigos sobre essa questão, junto com 2 alunos meus de mestrado e doutorado, que foi Ivan Menzori, de Araraquara, e o Cláudio Pierini, de Araraquara, sobre essa expansão imobiliária numa região que o plano diretor determinava como uma APRM. A consequência disso foi limitar a capacidade hídrica no Ribeirão das Cruzes, do ponto de vista que era 25% em 2005, que hoje reduziu-se quase a zero, quase nada, a capacidade de produção de água desse manancial, tendo em vista essa liberalização, essa flexibilização do plano diretor de 2005, que foi determinado em 2005, pelo 2014 e pelas atuações atuais, ou seja, desde 2010 isso vem verificando. A grande inovação desse mapa, que também foi extinto, praticamente ele existe, mas foi extinto na sua tipologia. Ele trazia 6 tipologias de habitações de interesse social. Isso praticamente está no kit de habitação social, discutido no Instituto de Cidadania, no projeto em 2001, pelo Instituto Lula, que virou o Instituto Lula, na época era o Instituto de Cidadania, e que se discutia a necessidade de se criar um kit de habitação social para as cidades brasileiras. Né? Esse kit não foi também desenvolvido pelo Ministério das Cidades durante a primeira, segunda e terceira gestão, desde 2002, né? Até a gestão Dilma. Mas ele se baseia num grande produto e que está sendo recuperado nas plataformas de discussão para a campanha de 2022, que foi o Kit Cidades, ou seja, um estabelecimento de tipologias de habitação social para as cidades. Obviamente que isso está associado aos instrumentos de reforma urbana do Estatuto da Cidade. Pode passar? O mapa de mobilidade urbana sustentável. Esse mapa está sendo
produzido recentemente, o arquiteto e amigo Nilson Carneiro determinou em Araraquara recentemente um diagnóstico de origem e destino para fazer a revisão do plano de mobilidade de Araraquara. Mas esse plano de mobilidade é um detalhamento do plano diretor, ou seja, eu faço aqui um questionamento, ou seja, não há planos específicos que a gente chama de regime urbanístico, planos de mobilidade e acessibilidade, se estiver dissociado e não integrado ao plano diretor municipal. Isso fatalmente deverá ser feito num processo de revisão do plano diretor de Araraquara com alguma consistência. Eu conclamo que seja 2022, já que passamos 8 anos desde 2014 da sua abrangência temporal, e o plano diretor de Araraquara estabelece 5 anos como uma abrangência temporal de revisão do plano diretor. O CEL, Corredor Estrutural de Urbanidade, Ribeirão, Parque Linear dos Trilhos, está nesse roxinho, nesses 2 eixos importantíssimos da cidade de Araraquara, que é o Parque Linear dos Trilhos, que é o CEL Orla Ferroviária, e o CEL Ribeirão das Cruzes aí. Eles têm um papel fundamental de reestruturação urbana da cidade. Pode passar? O mapa de zoneamento cultural. Só existe em Araraquara, não existe quase que nenhum plano diretor do país. Isso traz uma inovação fundamental. Ele deveria ser revisto em 2014 e melhorado esse zoneamento. Já existem muitos elementos para uma atualização dele. Acho que ele deverá... Ele foi reduzido também da sua importância cultural, né? Mas ele deveria ser melhorado para a sua visão, para a sua revisão do plano diretor em 2022. Ele traz, por exemplo, o corredor aí, Mário de Andrade, do turismo cultural para a cidade de Araraquara. Existem outros projetos que poderiam ser desenvolvidos, que são as calçadas de Araraquara, que é uma lei na Câmara Municipal, desenvolvido muito por iniciativa do amigo e professor da UFSCar, o Adorna Fernandes, que estuda as calçadas dos dinossauros em Araraquara e poderiam ser melhorados e introduzidos nesse mapa. Existem também alguns projetos da importância cultural no teatro, na música, no cinema, enfim, na poesia, na literatura, que a gente poderia destinar a pessoas que nasceram e viveram na cidade de Araraquara e que poderiam estar com seus bustos e imagens, né, convivendo com os cidadãos araraquarenses nos corredores culturais da própria cidade. Eu dei 2 exemplos, mas esse mapa poderia ser melhorado numa revisão. Pode passar? O zoneamento urbano é esse que todo mundo presta atenção, é esse que o mercado imobiliário presta atenção, mas Araraquara, em 2005, o plano diretor de 2005, trouxe uma grande inovação, que dentro do pós-modernismo, que seria a flexibilização do zoneamento e trazer medidas mais rígidas do ponto de vista do zoneamento ambiental. Ou seja, é uma outra discussão temática entre o zoneamento urbano e o zoneamento ambiental, de forma que a gente não limite o desenvolvimento econômico da cidade, não limite o desenvolvimento socioambiental, ou diminua de importância a questão socioambiental, mas que traz um outro critério. Então, esse mapa flexibilizou, trouxe uma zona mista amarela muito maior do que aqueles planos diretores tradicionais das cidades modernas, né, que são funcionalistas, que a gente chamava. Ele modernizou e trouxe essa característica, né? Ele foi alterado em 2014, infelizmente, na área de APRM e também na área de recarga do aquífero, infelizmente, né? E também foi modificado nos parâmetros urbanísticos, que é essa tabela acima, que foram outras modificações também do plano diretor, que eu considero um certo empobrecimento do ponto de vista da discussão. Mas esse é um assunto a ser feito e discutido posteriormente em outro tema de debate e por ocasião da revisão do plano diretor. Pode passar? Alguns questionamentos muito rápidos, ainda no plano diretor, que eu entendo como impactos de alterações do plano diretor e regimes urbanísticos, feitos só por leis e decretos municipais e audiências públicas. As alterações do PD e regime urbanístico de Araraquara nas últimas 4 gestões, desde 2009 e até 2021, está sendo feito
sem o rito constitucional e democrático do Estatuto da Cidade, que é o artigo 40 e 43, e a Resolução 83, 2009, do Conselho Nacional de Cidades. É bem verdade que o Ministério das Cidades acabou, nesses governos, a partir de 2016, também reduziram o papel da participação democrática, e os Conselhos Nacionais de Cidades foram reduzidos e foram limitados a uma função administrativa. Mas os princípios estabelecidos anteriormente no Estatuto da Cidade e também no Kit Cidades, o artigo 40 e 43, o artigo 80, Resolução 83, são constitucionais. Eles ainda são válidos. Então, eu conclamo que a gente tem que ter novos desafios para a revisão de um plano diretor estratégico e democrático e participativo de Araraquara. Eu acho até que ele deveria ser não mais PDDUA e não mais PDPUA do 2014. Ele deveria ser PDEPA, Plano Diretor Estratégico Participativo e Democrático de Araraquara. Né? E isso é muito importante. Rapidamente, vou mostrar para vocês o que tem sido feito em 10 anos de alteração do plano diretor e dos regimes urbanísticos por decreto e por lei complementar na Câmara, na Prefeitura e Câmara. Pode passar. Os que estão em vermelho, todos alteram o plano diretor e regimes urbanísticos, na primeira gestão do Marcelo Barbieri, 2009 a 2012. Ou seja, já alterou o plano sem o plano diretor de 2014 ter sido feito na primeira gestão. O que a gente pode até discutir uma certa inconstitucionalidade, considerando o artigo 40 a 43 e a Resolução 83 do Estatuto da Cidade e da Constitucionalidade. Os decretos municipais, aqueles que autorizam loteamentos, por exemplo, né, altera vários loteamentos, aprova vários loteamentos que dispõem sobre loteamentos populares, o programa Minha Casa Minha Vida, e dispõe sobre a aprovação desses loteamentos de interesse social no município. Sem existir ainda a revisão 2014, já estava se fazendo, aprovando o loteamento com alterações do plano diretor municipal. Isso está no site da Prefeitura Municipal de Araraquara e no site da Câmara. Vocês podem acessar. Pode passar? Na gestão Marcelo Barbieri, segunda gestão, 2013 e 2016, as leis ordinárias e as leis complementares listadas aí, todas em vermelho, alteram o plano diretor e alteram os regimes urbanísticos que a gente chama, que é o Código de Obras, ou a Lei de Parcelamento do Solo, ou a Lei de Zoneamento, ou Lei de Aprovação de Projetos de Interesse Social. Todos alteram o plano diretor. Né? E que, a partir de 2014, vocês podem ver aqui a Lei Complementar 850 e a Lei 851 e a Lei 852 instituem o novo Plano Diretor de Araraquara, que é o processo de revisão, e que isso foi feito também, eu não vou discutir aqui a falta da discussão participativa e democrática que eu já reforcei e reiterei bastante na minha exposição inicial. Os decretos municipais desse período, uma lista enorme de loteamentos no período 2013 a 2016, que foram produzidos pela gestão municipal. Pode passar? Na gestão atual do prefeito Edinho Silva, na primeira gestão, foi 2017, 2020, poucas modificações, né? Mas teve uma lei complementar 901, que foi a permissão de uso do solo rural para fins urbanos de condomínios de chácaras de recreio. E a LC 919, que altera o PD a 850, o zoneamento e perímetro urbano, ou seja, altera o perímetro sem alterar e rever o plano diretor. Então, é feito por lei ordinária e lei complementar. Na primeira gestão, não teve nenhum decreto municipal, a não ser especificamente alguns loteamentos que foram aprovados também de programa Minha Casa Minha Vida, ou empreendimento privado. Pode passar? Alô? Pode passar? Na atual segunda gestão do prefeito Edinho Silva, já há uma incidência maior de alteração de plano diretor por decreto municipal e por lei complementar sem revisão, de fato, constitucional, conforme eu frisei há pouco. E eu frisei aqui em azul o PLC 3435,
que vai ser objeto de discussão nessa próxima sexta-feira na Câmara Municipal, que altera o plano diretor, a Lei 850 e o parcelamento do solo, que é a seguinte, o PL 35, que são dois planos, não só o plano diretor, como também o regime urbanístico de parcelamento do solo, que está sendo alterado por lei complementar, né? Com 7 anos de implementação do Plano Diretor 2014, seria importante que essas duas apresentações que estão sendo feitas na Câmara pudessem estar revestidas de um caráter mais democrático e participativo, conforme os preceitos do Estatuto da Cidade, os preceitos constitucionais. Infelizmente, essa discussão, para mim, deveria ser colocada para 2022, com um processo de revisão mesmo do plano diretor de Araraquara, e que daria um período de abrangência de 8 anos, 3 anos a mais do que o plano diretor exige, que são 5 anos. Decretos municipais aprova alguns loteamentos também que estão aí, municipais, a partir do plano diretor de 2014. Pode passar. Bom, entrando no tema, o que eu quero dizer é o seguinte: não dá para discutir corredores estruturais de urbanidade, o Parque Linear dos Trilhos, Orla Ferroviária, e o Parque Seco Ribeirão das Cruzes, sem discutir todos os aspectos que vimos anteriormente. Tá? Então, eu acho fundamental essa questão. Nesse tempo que me resta, eu vou passar uma apresentação mais técnica dessa discussão, mas reforçando que eles estão muito relacionados à questão do plano diretor. Pode passar? Bom, os projetos e planos de ações, como referi anteriormente, são esses dois, que é o CEL Ribeirão das Cruzes e o CEL chamado Orla Ferroviária, e popularmente denominado Parque Linear ou Parque dos Trilhos na cidade. Tá? Esses são os planos de ações que eu vou me referir e discutir agora mais detalhadamente. Pode passar? O mapa 7 traz também a questão da mobilidade dos VLTs. Né? No mapa 7, que é de mobilidade urbana, eles não estão muito claros, definidos, porque existem muitos outros projetos e a escala de discussão quase passa desapercebida da discussão dos VLTs. Né? Ou seja, mas a noção de retirada dos trilhos nunca fez parte da noção do plano diretor de Araraquara. E essa parte que antes era o traçado original da ferrovia de contorno de passageiros e de carga, que passa pela área central, passou a ser um elemento de proposta de constituição de VLT urbano e regional, no sentido mais restrito, ou seja, o regional das cidades satélites, das cidades que fazem parte da região de centralidade urbana de Araraquara, que é Matão e Américo Brasilense. Então, elas fazem parte um pouco, porque vocês têm atividade econômica, tem demanda de circulação e mobilidade de pessoas que trabalham nesses dois municípios, tanto em Araraquara, quanto em Matão, quanto em Américo, como também em Rincão. E tem unidades de ensino em Araraquara que também exercem um papel importante regional na escala de circulação, na escala de mobilidade. Então, o VLT passa a ter uma importância não só urbana, mas também regional, restrita nesses municípios. E faz um desenho mais simplificado, que é esse corredor central, que a gente chama da Orla Ferroviária do Centro, que parte da Estação do Ouro e vai ter o limite de Américo Brasilense, abrangendo o Parque Pinheirinho, e sua continuidade, que vai contornando o limite de Bacias até o limite Bueno de Andrade, lá em cima, na Estação Bueno de Andrade, com o estacionamento dissuasório do pessoal de Matão, que passaria a parar aí, com o estacionamento público, e passaria a deixar esses carros deixarem de circular no ambiente urbano de Araraquara e passando sendo usado o VLT na cidade. Né? Nós temos uma fábrica de trens em Araraquara importante, que é a Hyundai, que fabrica trens para o mundo todo. Eu não consigo conceber que esse projeto do VLT, que é indispensável para a cidade, que dentro de uma cultura ferroviária, até de refuncionalização de bens ferroviários,
não possa ser feita em parceria público-privada, através de consórcios, de operações urbanas consorciadas, né, num projeto dessa natureza, dessa envergadura, que é o projeto Parque Linear dos Trilhos, com essa empresa, né, que tem um know-how, que tem uma capacidade produtiva, que tem uma importância mundial, e está instalada na cidade de Araraquara. Pode passar? Araraquara do futuro, né, são os corredores de urbanidade. Os 2 projetos. Pode passar? Pode passar? Eu fiz essa apresentação num artigo que foi publicado na Revicia de Araraquara, em 2015, sobre esse tema mesmo, Araraquara do futuro, e os projetos estratégicos que eu detalhei. Pode passar? Pode passar? Pode passar? São os projetos estratégicos que são descritos nos mapas, os mapas estratégicos, tá? Estão todos aí. E se constituem nesses 2 campos, nesses 2 espaços territoriais da cidade. O CEL Parque dos Trilhos e o CEL Parque Ribeirão das Cruzes. Para a cidade e para as pessoas, cidades inteligentes, mais humanas e coletivas, grandes projetos estratégicos de operações urbanas consorciadas no plano diretor, instituindo uma nova urbanidade, com programas Araraquara do futuro, uma nova cidade-jardim. Então, esse tem uma importância fundamental como eixos de centralidade, como eixos inovadores de desenvolvimento da cidade, e que eu acho fundamental que isso seja discutido com muita abrangência, seja do ponto de vista da inovação social, seja do ponto de vista da inovação metodológica. Pode passar? Esses cenários estratégicos foi desenvolvido por mim, por iniciativa minha, e com o Estúdio INEX, que é o arquiteto Leandro Schenck, que é professor de arquitetura e urbanismo da Uniara de Araraquara, um grande amigo, e teve também arquitetos colaboradores, né, que participaram aí do processo, né, de elaboração desses cenários estratégicos, né. Quero reiterar aqui a importância da deputada estadual Márcia Lia, que viu nessa estratégia da tridimensionalidade dos cenários estratégicos uma importância vital para a sua campanha que ela desenvolveu para a Prefeitura Municipal em 2013. Né? Isso foi fundamental para a discussão pública desses projetos e dos cenários estratégicos. Esses projetos também foram expostos na Câmara Municipal mais recentemente, e também foram expostos na Uniara, na Faculdade de Arquitetura da Uniara, e foi discutido, debatido, foi muito importante, foi muito bem recebido. Pode passar? A UFSCar, no programa de pós-graduação em Engenharia Urbana, desenvolveu esse tema também, da área central, junto com numa disciplina chamada de urbanismo, do programa de mestrado e doutorado, que participou a professora Carolina Pose de Castro, que está presente nesse debate de hoje, e outros professores que participaram dessa discussão junto com alunos. Esses 2 mapas que eu vou mostrar foram produtos dessa disciplina e desses alunos, mostrando a importância que tem a orla ferroviária do ponto de vista territorial da cidade. Não dá para discutir que a intervenção urbanística do Parque Linear dos Trilhos se reveste uma classe de renda alta. Se a gente discutir esse mapa, a gente vê a variação da composição de densidade de moradores por bairro, por exemplo, que é a densidade populacional, que ela é muito grande, ou seja, reflete a importância que esse projeto tem para a cidade do ponto de vista estruturante, tanto na Vila Xavier como na área central e todos os bairros periféricos, inclusive alguns na região mais sul, que contorna o Rio do Ouro até o Parque Pinheirinho, que são de características populacionais de baixíssima renda. Ou seja, tem uma importância estratégica fundamental o Parque Linear dos Trilhos, no sentido ampliado. A gente chama ele do contorno, não é só a área central do centro, mas ele também envolve o Parque Pinheirinho através do Ribeirão do Ouro. Pode passar? E da renda, a gente nota a distribuição de renda no espaço, a importância econômica que teria esse corredor estratégico, não só de mobilidade urbana, mas também com todos os projetos estratégicos
e que são previstos no plano diretor como plano de ações para serem implementados, né? Não vou discutir o projeto arquitetônico aqui. Não é ideia desse tema discutir cenário estratégico com plano, com um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico pode ser discutido através, como foi feito em Santo André. Convoca-se o IAB, convoca-se o CAL, convoca-se os arquitetos da cidade, convoca-se empresas de projetos de escritórios de arquitetura, convoca-se universidades para discutir todo como vai ser o processo metodológico, um detalhamento desses planos. Nós vamos discutir aqui são os cenários estratégicos, que podem ter projetos urbanísticos os mais variados. Pode passar? Bom, essa é uma interpretação 3D cenográfica, né, que a gente chama de cenários urbanos estratégicos, da orla ferroviária, do Parque Linear dos Trilhos, em toda a sua longitude. Ele tem, daqui do início até o Cear, lá em cima, são 2,8 quilômetros de extensão, numa largura média de 180 metros. Um pouco menor a largura, mas um pouco maior que a largura do Parque Marinha, em Porto Alegre. E se a gente envolver a cidade cívico-administrativa, eu acho que a extensão também horizontal deve ser a mesma, também em termos de escala urbana, para vocês terem uma ideia da importância disso. Pode passar? Pode passar, mais uma constituição. Bom, esse é o Usinateca, né? Isso está como um plano de ação, um projeto estratégico de refuncionalização desse espaço. É da CEAGESP, mas teria uma outra função social dessa propriedade, na destinação do dever de destinação do Estado, como a gente discutiu no início, que é incubadora de serviços de formação de pessoal, de economia criativa e solidária, em comunicação, em cinema, em TV, vídeo e artes. Até hoje, essa discussão não foi feita, da implementação dessa discussão. É um projeto que também não foi feito a destinação e o dever de Estado da destinação ao município de refuncionalização. E não está no programa estratégico do plano diretor para se detalhar o uso e incorporar isso num projeto específico de arquitetura e urbanismo. Pode passar? Volta ao anterior, por favor. Nesse sentido, existe uma avenida parque que é projetada, que está no plano de mobilidade, e um corredor do VLT, que é ao lado, porque o trem de passageiro de carga está, como eu mostrei no mapa anterior, ele está descrito no contorno, e ele não passaria mais por dentro da cidade. Portanto, essa linha que existe aí não é retirada dos trilhos, é do VLT. Pode passar? Esse é um parque que a gente chama de, perto da Usinateca, que é o Parque dos Trens Históricos, ou seja, existe vários na cidade, existe alguns em Campinas, né, que estão lá e que são importantes para a cidade, para a EFA de Araraquara. E poderiam ter algum programa específico de restaurantes, trens de cultura, trens de exposição de arte, ou seja, tem um programa diversificado, parques de trens históricos, e que são fundamentais. E passariam também por um projeto que já existe na Câmara Municipal de restauração de algumas unidades, né, que está previsto até em alguma lei municipal, não sei se é do vereador Chediek, mas que é importante para constituir esse Parque dos Trilhos que está no plano diretor. Pode passar? A estação ferroviária teria uma outra importância, função não só histórica e cultural do Museu Ferroviário, né, mas também, e de outras funções, não só do Museu Ferroviário, mas também da constituição como estação de passageiro, veículo leve sobre trilhos, do VLT, né, que passaria a ter uma outra importância. Já existe um galpão muito importante, de muita importância cultural, que está no zoneamento cultural, esse galpão, que é a Escola Municipal de Dança, né? Ele está lá no mapa 8 de zoneamento cultural, e ele está nessa região, nessa orla, nesse Parque Linear dos Trilhos, em frente à estação, e passaria a ter uma outra importância de frontalidade, né, junto com estações e terminais de embarque para uso, e não só eventos, mas também a apropriação disso por uma população até regional. Pode passar? A rede cicloviária, o Museu Ferroviário, a Avenida Parque Leste, em desnível, no subsolo, em frente à estação ferroviária. Ou seja, existe uma proposição
no mapa de mobilidade de uma Avenida Parque Leste para Vila Xavier. Já existe hoje a avenida, que a gente chama de Avenida Expressa de Araraquara, e que eu gostaria de chamá-la futuramente, conforme o plano diretor de 2005, da Avenida Parque, e não Avenida Expressa. Mas teria também projetado no mapa 6 de mobilidade urbana a Avenida Parque Leste, que é fronteiriça à Vila Xavier, e que nesse espaço da estação ela faria uma projeção subterrânea, né, para liberar o espaço para pedestre e VLT no solo. Pode passar? Um centro cívico administrativo, União, Estado, Prefeitura e Câmara Municipal. Há muito tempo a gente discute a discussão da Câmara Municipal, um outro projeto. Esse projeto não é um projeto só do plano diretor, está do Bento de Abreu, né? O Bento de Abreu, quando era vereador, no início do século XX, ele propunha a constituição de um grande centro cívico na orla ferroviária. Esse projeto dele está em escritos, está fundamentado em textos, nunca foi realizado e implementado de fato. O plano diretor resolveu, no mapa 3, instituir essa ideia original do Bento de Abreu de criação de um centro cívico em alguns vazios urbanos. Existem ainda alguns vazios urbanos que não são de propriedade da União, mas que poderiam ser objeto desse tipo de intervenção. E a Câmara Municipal, que é ao lado, um projeto com maior amplitude, com maior programa arquitetônico, enfim, que a Câmara necessita. E o Museu Paleontológico, que é em frente, que é uma estação, que é um galpão existente da SPU, né? Não é nem do DENIT, da SPU ainda, que pode ser reaproveitado para o Museu Paleontológico, que está descrito no mapa 3. E, ao longo, a Avenida Parque Leste, que é da Vila Xavier, o VLT e a vias de pedestre e a rede cicloviária. Pode passar? Em frente, pode... Anterior, por favor. Uma praça cívica de eventos e manifestações políticas de reivindicação da própria sociedade em frente ao Estado, ou seja, União, Estado e município. É igual ao Porto do Sol, em Porto Alegre, junto ao Parque Marinha. Existe um grande espaço de eventos políticos e culturais que podem ser feitos em frente. Pode passar? Pode passar? Cívico. Essa é a rotunda cultural, né? Ou seja, a rotunda ela tem uma importância estratégica de abastecimento dos trens e de manutenção, que agora foi deslocado lá para o Pátio de Tutóia, né? Portanto, a refuncionalização desse espaço tem um caráter muito grande. A gente destinou no plano diretor a criação da rotunda cultural, destinado a eventos culturais de teatro, enfim, de música, com participação aberta para a cidade, né? É um grande espaço para grandes populações nessa área. E também um espaço de arte urbana, aí, perto da rotunda, com espelhos d'água, nascentes, porque embaixo desse rio você sabe que tem Córrego da Servidão, que é um CIECO, que é um corredor de integração ecológica, que o melhor projeto seria você deixar ele fluir de novo, ou seja, ao lado da Via Expressa atualmente, e deixar ele fluir, reabrir como foi feito na Coreia. Mas esse não foi previsto no plano diretor, mas é uma grande ideia, quem sabe, de reconstituição do CIECO Córrego da Servidão. Mas, no projeto, ele aparece através desses espelhos d'água e através de algumas áreas de infraestrutura verde que também são previstas nesse área, que são algumas áreas de lagoas de drenagem alternativa e sustentável. Pode passar? Esse é um projeto maravilhoso. Parece muito parecido, um pouco mais baixo em termos de escala, com a rotunda cultural, com o gasômetro de Porto Alegre, né? Seria criado um espelho d'água, né? E do Córrego Nascente da Servidão, e o prédio da CEAGESP como um prédio de reuso, né? Retrofit, com característica de museu da cidade, né? Importantíssimo isso, já que a CEAGESP tem pouca importância atual diante do projeto do contorno ferroviário e do pátio de manobras e da importância que isso reveste tem para o meio urbano do ponto de vista cultural. Pode passar? Corredores verdes,
como aquele de Porto Alegre, do Parque Marinha, espaços cívico-administrativos, de eventos, parques de estacionamento, que poderiam também ser parque de fast food para a população de Araraquara, futura, de permanência, de alimentação, enfim, com muitos usos estratégicos para esse uso. Pode passar? Uma incubadora, chamado cluster de empresas de base tecnológica, vinculadas às universidades públicas e privadas de Araraquara. Também espaços de coworking, né? Já que isso reveste, após a pandemia, de uma importância econômica fundamental para a população, como perspectivas de oferta de emprego e trabalho e renda. E também um museu de ciência e tecnologia junto a esse espaço. Pode passar? Aí, ao lado, uma modernização de espaços remanescentes, né? Que é o hotel e que é, enfim... não, isso é outra visão do CIE, do Centro de Economia, né? Do Museu de Ciência e Tecnologia. Pode passar? Esse é o espaço ao lado, que é o Centro de Eventos e Convenções, que é o CEAR de Araraquara, que foi prevista inicialmente, e talvez agora não seja mais possível ser feito, uma operação consorciada com a Arena da Fonte, que era a construção, na época, de shoppings e hotéis nessa área. Claro que isso são produtos champion do mercado imobiliário privado, mas dentro da importância sociocultural de outros empreendimentos de características socioeconômicas fundamentais que estariam em frente, talvez essa discussão sobre esses empreendimentos, chamados produtos champions do neoliberalismo, pudessem ser revistos ou rediscutidos dentro da escala urbana. Mas me parece que, dentro da situação atual, ele não tem mais muita importância, né? Mas a importância do CEAR, da inclusão do CEAR ao Parque dos Trilhos, é importante. Um mirante-restaurante no CEAGESP, o Museu da Cidade, e na edificação atrás do CEAGESP, a constituição do MARA, que é o Museu de Arte Moderna de Araraquara, né? Que poderia ter essa função na refuncionalização. Pode passar. No CEAR, foi previsto, está previsto como plano de ação, já que foi extinto o ônibus elétrico de Araraquara, mas ele existe ainda na estação, junto ao DAI e junto à unidade da Coordenadoria de Transportes na Fonte, ao lado do Gigantão, poderia talvez ser instituído o que a gente chama de circular ônibus elétrico, do número 1, quando houvesse eventos de grande proporção na cidade de Araraquara, e ele poderia estar circulando pessoas ao longo do CEAR e também ao longo próximo a esse Parque dos Trilhos. Seria de uma importância muito grande, e está descrito isso no mapa 3 do plano diretor. Pode passar? E a ciclovia de corredores verdes pedestres ao longo desse processo. Tá? Pode passar. Bom, do outro lado, os vazios do corredor de mobilidade do Parque de Ribeirão das Cruzes. Eu vou rapidamente, porque o tema já está no adiantado da hora, são 6:45, e eu queria terminar para a gente fazer um debate. Ele começou atrasado 15 minutos, para a gente fazer um debate de meia hora, pelo menos, né? Para não cansar muito vocês. Mas o projeto do Ribeirão das Cruzes é muito importante, a gente poderia ser um debate específico dele. Eu fiz o levantamento em amarelo dos vazios urbanos que estão nessa direção e de uma importância muito grande em termos estratégicos. Pode passar? Bom, aí está toda a sua longitude, desde a rodovia Washington Luiz até o CIECO, o córrego do Cupim, lá em cima, né? Que faz todo o engate com o Parque dos Trilhos, né? Que é a importância do VLT e esse Parque do Ribeirão das Cruzes. Ele tem uma importância também que ele poderá ter um eixo de ligação, como eu descrevi no mapa anterior, até a parte norte, né? que é o Seu Midei, no limite do VLT que vai para Bueno de Andrade, ou seja, teria um terminal, uma estação ali próximo à linha terminal do Bueno de Andrade, que cruza no São Midei, poderia servir de integração para a linha VLT Ribeirão
Parque Linear Ribeirão das Cruzes. Tá? São 2 pontes que estão previstas no plano diretor, que é a ponte de arte da Avenida 36, Padre Francisco Culturado, e uma ponte na Avenida Rômulo Lupo, que tem uma integração muito grande com a cidade e o centro urbano de Araraquara. Pode passar? Esse é um cenário estratégico na sua longitude, né? Foi feito, muito bonito ficou esse trabalho do Leandro Schenck sobre esse cenário. Pode passar? Pode passar? Aí a represa do DAI, o Jardim Botânico, na parte final dele, do plano diretor, lembrando que ele teria continuidade até a estação Terminal Norte no Seu Midei. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Esse aí é o exagero dessa ponte, uma ponte estaiada, mas isso seria objeto de um projeto arquitetônico, obviamente. A mobilidade de VLT, né? Tanto de VLT como cidade sustentável para pessoas, avenidas parques, rede VLT, rede de cicloviária integrada, vias de pedestre, equipamentos, infraestrutura verde. Pode passar? Ali dá para vocês terem uma ideia que o CIECO tinha 30 metros de APP e 70 metros no original, que daria 100 metros de cada lado. Depois, em 2014, passou para 50, diminuiu 70 para 50. Parece-me que agora, nessa revisão que está sendo feita por lei complementar, está voltando o original do plano diretor a 100 metros. Eu não sei, não tenho certeza, porque não vi os detalhes. Pode passar? A mobilidade, todos os projetos, um parque esportivo, pode passar? Bom, considerações finais. Não se propõe, não se projeta nunca para, mas sempre contra alguém ou alguma coisa. Contra a especulação imobiliária, a exploração do homem pelo homem, a mecanização da existência, a inércia de hábitos, costumes, tabus, a agressão, as adversidades. Sobretudo, projeta-se contra a resignação, o atraso, o acaso, os golpes cegos ao destino. Essa é uma frase que eu gosto muito de dizer, da indissociabilidade entre plano e projeto, de um livro do Projeto e Destino, do urbanista, historiador, prefeito de Roma, Gílio Carlo Argan. E, com essa frase, eu sintetizo o meu final. A destinação e indenização, por favor, dos bens patrimoniais públicos é uma função social e administrativa, segundo o direito jurídico, deve ser feita pelas pessoas políticas ou cidadãos, com governança, participação democrática, inovação social, desenvolvimento local, dever e gestão e destinação. Os planos diretores estratégicos, democráticos e participativos, os regimes urbanísticos reguladores, seus instrumentos, a reforma urbana com a função social da propriedade público-privada, deve considerar a função social e administrativa dos bens comuns e especiais da coletividade. O plano diretor estratégico, gestores e agentes públicos e privados devem respeitar a sua constitucionalidade democrática dos processos de elaboração e revisão conquistadas pelo Estatuto da Cidade. Devem considerar não os planos de discurso, mas os planos de ações ou projetos estratégicos sociais dos planos diretores estratégicos como inovação social, metodológica e instrumental, evitando-se a hegemonia e supremacia da estratégia dos projetos da City em favor da polis. Que os cenários ou desenho da cidade do futuro, os CELS, Corredores Estruturais de Urbanidade, com seus projetos de estratégias sociais do Parque Linear dos Trilhos ou Parque Linear Ribeirão das Cruzes, que fundamentam o plano diretor, possam realizar esses princípios de inovação social do patrimônio e bens públicos. Acho que eu fiz uma síntese de tudo que eu expus e peço desculpas a todos pelo adiantado da hora. Acho que são 10:07, foi 1h30, 1h45, e eu me coloco à disposição de todos para um debate aí profícuo. Obrigado. Muito obrigada, professor Falkowski. Foi um prazer ouvi-lo, né? Foi muito bom. Acho que a sua fala nos ofereceu assim muitas informações. Sua apresentação recuperou um debate importante, né? Fundamental. E eu acho que fundamentalmente, né, levantou alguns desafios e perspectivas aí
para a gente refletir, né? Ampliaram e acabaram ampliando muito, né, a nossa preocupação com o planejamento, com a refuncionalização desse espaço da Orla Ferroviária. Eu tenho certeza que a gente tem assim, muitas pessoas interessadas em falar, então, em vez de eu fazer uma pergunta, eu vou primeiro abrir, né, para as pessoas que quiserem colocar sua pergunta aqui, ou levantarem a mãozinha, e eu vou colocando, né, a fala na ordem. Eu vou limitar um pouco de tempo, né, assim, vamos definir uns 2 minutos, será que é suficiente para cada um falar, para que a gente tenha